1 Samuel, capítulo 22, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão, quando os seus irmãos e toda a sua casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Versículo 2. Ajuntaram-se com ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E havia ali com eles uns 400 homens. Amém? Vamos fazer uma oração, glória sua cabeça. Seu Deus amado, bendito, santo Deus, Pai, nessa noite, em nome do teu Filho amado, Jesus, nós estamos aqui na tua casa, Pai amado, Pai bendito, fala conosco através desses capítulos aqui que foi falado, Pai amado, Pai bendito. Pai, tu sabe que nessa noite o que é que tua igreja necessita, o que tua igreja, Pai amado, nessa noite veio buscar da tua parte, Pai bendito Deus santo. Então fala conosco, Pai amado, através da tua palavra, fala aos nossos corações, nos abençoa nessa noite, Pai amado, é o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, quando a gente começa a ler esse capítulo de 1 Samuel, versículo 22, a gente conhece a história muito bem de Davi. Davi foi um homem que foi ungido rei de Israel. Todo mundo conhece, desde a criança que vai para a salinha das tias. Mas Deus, quando Ele tem um chamado na vida de alguém, ou quando Ele quer exaltar alguém para cumprir um propósito, Ele trabalha no sobrenatural dele, Ele trabalha de uma maneira que as bênçãos começam a seguir, você começa a prosperar, as pessoas começam a enxergar em você que você verdadeiramente é uma pessoa escolhida por Deus, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E a gente vai ver quando Deus começa a exaltar a Davi, no versículo 17 de 1 Samuel, como todo mundo já conhece a história, quando ele se prontifica, ele tem um ato de coragem, a qual ele vai lá e mata o gigante. Então naquele momento ali, Deus ali, ele exalta Davi de uma tal maneira, que quando ele derruba aquele gigante que arranca a sua cabeça, Israel em si se alegra, o povo se alegra, o rei se alegra, todo mundo fica admirado, porque uma criança, um jovem, um adolescente, como muitos falam, sem experiência de batalha, sem ter experiência em arma, ele consegue derrubar um gigante. E naquele dia foi o dia marcado, a qual Deus exaltou Davi. Daquele dia por diante, a vida de Davi já não era mais a mesma. E a gente vai ver também que, já no capítulo 18, a exaltação de Davi é tão grande que ele consegue ali um ato de amizade profunda com Jonas, o Jonatas, né? O rei começa a colocar ele em frente de batalha, e ele começa a vencer os inimigos filisteus, começa a cair diante de Davi, ao ponto que toda Israel começa a ver algo diferente em Davi. E quando chega no versículo 18, a partir do versículo 7, a gente vai ver uma reviravolta. Porque o que aconteceu no versículo 7 do capítulo 18? Aconteceu que Davi ele saía para a batalha, e ali ele matava os filisteus. E a Bíblia vai dizer que todas as mulheres da cidade de Israel saíam ao encontro do rei Saul. Elas saíam cantando, dançando, tocando os instrumentos, tamborim, e era uma alegria, era uma festa. Mas quando eles chegavam naquele lugar, naquela festa, as mulheres começaram a exaltar Davi de uma maneira que as mulheres diziam que Saul matou os seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares. Essa frase aqui agora vai marcar outra vez a vida de Davi. Essa frase aqui vai fazer com que Saul tenha inveja de Davi. Vai fazer que Saul seja ciumado por Davi.
E Saul vai dizer, agora só falta ele assumir o reino. Porque o povo já reconheceu, o povo já está vendo que Davi está crescendo muito, só falta agora o reino. E daqui para frente, meus irmãos, a vida de Davi vai mudar. É por isso que eu trouxe esse tema hoje, e fala, no lugar de refúgio, que nasce a esperança. Quando Saul fica enciumado, no capítulo 19, Saul começa agora a perseguir, a tramar a morte de Davi. Vejamos que, se a gente pegar cronologicamente, no versículo 17 ao versículo 19, Davi ele foi no ápice do reconhecimento da sua história. Davi aqui foi casado com a filha do rei. Davi derrubou os filisteus. Mas de repente, como já falei, toda a sua vida muda. Toda a sua história agora vai mudar, porque a partir desse momento ele vai viver como um fugitivo. Nesse momento ele não tem mais agora como ir para a sua casa. Nesse momento ele não tem mais o apoio de Samuel, não porque Samuel não queira, mas porque ele não consegue mais falar com Samuel. Nesse momento ele vai ter que fugir. E nesse momento, dessa perseguição, uma vez se você analisar direitinho, como é que você consegue fugir de um rei? Como é que você consegue fugir de um sistema todo de exército? Né? Eu creio que foi uma luta muito grande. E nesse momento, a Bíblia diz, no versículo 2, a qual a gente leu, que aqui nós vamos pegar o primeiro ponto da mensagem de hoje. A Bíblia vai dizer que Davi, ele entrou na caverna de Adulão. A caverna de Adulão significa refúgio. Então podemos dizer que a caverna de Adulão era o refúgio. Se nós compararmos com a igreja hoje, Deus deixou esse templo, Deus deixou a sua igreja como refúgio para muita gente. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Mas o que é que Deus, o que é que Deus queria mostrar a Davi? O que é que Deus queria trabalhar na vida de Davi? Já era ungido, tinha uma promessa de rei, Deus já tinha mostrado que era com ele, e agora ele tem que fugir. Eu quero dizer uma coisa para vocês, para a gente entrar no tema nessa noite. Caverna de Adulão é inevitável. Pode falar para o seu irmão do lado aí, caverna de Adulão é inevitável. Não, vocês não estão, acho que vocês não comeram hoje não. Caverna de Adulão é inevitável. O que é que Davi ia aprender naquele lugar? Davi ia aprender naquele lugar, apesar de ser uma fortaleza, apesar de ser um lugar, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler alguma coisa sobre a caverna de Adulão. É uma caverna, é uma caverna grande, tem várias cavernas debaixo do chão, é um negócio bem, não é todo mundo que entra ali. É por isso que é difícil encontrar Davi ali, não é fácil. E se eu estiver mentindo aí, tem uns irmãos aí que é teólogo, que já conheceu a região, sabe o que é que eu estou falando. Mas caverna de Adulão, o lugar de refúgio é inevitável. Davi ia aprender ali, não só ter a proteção daquela caverna, mas Davi ia aprender ali que o refúgio dele era Deus. O refúgio para Davi era Deus. Caverna de Adulão é um lugar que nós vamos ter ameaças. Caverna de Adulão
é lugar de choro. Caverna do Adulão é lugar de perseguição. Caverna de Adulão é lugar de solidão, muitas vezes. Mas Caverna de Adulão é um lugar para a gente orar. Caverna de Adulão é um lugar para a gente meditar na palavra. Caverna de Adulão é lugar de adoração. Cabe nós, quando chegar lá, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, não vai, é inevitável, vai chorar. É inevitável. Vai sentir dor, vai sentir solidão. Mas é lugar da gente orar. É lugar da gente buscar a Deus. É lugar da gente meditar na palavra de Deus. É nesse lugar que Davi, ele escreve 3 salmos maravilhosos. Salmo 18, versos 2 e 3. Quando Davi ele começa a entender e começa a aprender, ele fala: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio. Ele é meu escudo e o poder da minha salvação, a minha torre segura. É também na caverna do Adulão que Salmos 71, verso 3, Davi fala: se tu é minha rocha e refúgio, onde eu sempre encontro abrigo, de onde para quem me liberte, pois tu és o meu rochedo e a minha fortaleza. Também nós vamos ver que nesse mesmo pensamento, Salmos 62, versos 2. A minha alma está confiada em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é meu rochedo, a minha fortaleza, lugar seguro para mim. Veja, entrar no lugar do refúgio, ou entrar na caverna do Adulão, é um lugar que Deus ele vai trabalhar na nossa vida para algo maior. Entrar na caverna do Adulão não quer dizer que eu estou em pecado, eu estou errando, eu fiz alguma coisa errada, não. Entrar na caverna do Adulão é o lugar que Deus vai trabalhar o meu caráter para algo maior. É o lugar que Deus vai trabalhar na minha vida para algo maior. A gente vai ver que quando Davi entrou ali, entrou um fugitivo. Mas na minha percepção, ele saiu dali já como um rei. E nós vamos falar mais sobre isso. Ele entrou ali como um fugitivo, mas saiu como um rei. Vamos lá, infelizmente, outro ponto para a gente meditar, tem pessoas que entram na caverna de Adulão e não quer mais sair de lá. Como assim? Ele vê a dificuldade, ele vê as lutas, ele vai ver a perseguição, e de vez de ele entrar no propósito de oração, de vez de ele entrar no propósito de adoração, de meditação na palavra, ele começa a murmurar, ele começa a reclamar: por que eu estou nesse lugar, por que eu estou passando por isso? É aquele crente, às vezes, que toda vez que você vai falar com ele, você não consegue tirar dele uma palavra positiva. Ele só consegue falar a palavra naquele momento ali que Deus está trabalhando na vida dele, porque a gente crê que Deus é o Senhor das nossas vidas, e a gente sabe que se Ele é o Senhor das nossas vidas, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Só que muitas vezes o nosso propósito não é aquilo que Deus ele quer para nós, e a gente quer o nosso propósito. E Deus vai trabalhar nesse caráter. Deus vai ter que quebrar esse eu. E quando Ele quebra esse eu, machuca. Mas Ele não quebra esse eu porque Ele é um Deus ruim. É porque Ele quer mostrar algo maior.
Ele quer mostrar algo muito maior para nossas vidas. Então, como eu falei, lugar onde de refúgio, ele vai nos fortalecer para a gente seguir firmes nos planos de Deus e no propósito dele. Nos propósitos dele, não nosso. É difícil, né? Mas depois que Davi saiu dali, ele saiu dali como um rei. E nós vamos falar, vamos para o segundo ponto, porque a hora já foi embora. Meu Deus. Segundo ponto. Quem Davi encontrou naquele lugar? Só encontrou pessoas boas, né? Pessoas com bastante dinheiro, né? Pessoas abençoadas. Estava todo mundo alegre, todo mundo feliz. Não foi isso que estava lá dentro, na caverna do leão? Pois é, meus irmãos. Lá só tinha pessoas que estavam com dificuldade. Lá estavam todos os endividados. Quem está endividado ali? Não precisa mostrar a mão, não. Lá só tinha pessoas desgostosas. E Davi se levanta lá e vira chefe deles. E aí, pastora, dá para começar um ministério assim com esse povo? A gente consegue montar um ministério com esse povo aí? Se a gente analisar agora nesse momento, Davi nesse momento aqui, a gente vai estudar o assunto e ele se torna uma tipologia de Cristo. Porque quando Cristo ele entra na nossa vida, quando ele chega até nós, ele vai encontrar um ser humano quebrado, ele vai encontrar um ser humano endividado, um ser humano desgostoso, cheio de defeito, cheio de vícios, cheio de mazela. Mas quando Jesus ele entra na nossa vida, o que é que ele faz? Ele nos transforma. A gente sai da água para o vinho. Davi entrou na vida daquelas pessoas e Davi se tornou o líder deles. E a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas começaram a enxergar Davi e reconhecer que Davi, Deus era na vida dele. Naquele momento, Davi formou um maior exército, reconhecido em Israel até hoje, conhecido como os valentes de Davi. Homens que lutavam com espada. Eles lutavam num período tão longo, que a Bíblia diz que aqueles homens, quando entravam numa guerra, ele não parava até derrubar o último homem. A Bíblia diz que a espada na mão do homem daquele, num campo de batalha, a espada grudava na mão dele, que quando ele tirava a espada, vinha a pele junto. Se chama os valentes de Davi. E nessa noite eu quero dizer para você, Deus entrou nessa igreja, na minha vida, na vida de vocês, para levantar vocês como valentes, para anunciar o reino dele, para anunciar as grandes coisas que ele fez e que ele faz em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Cristo levantou um exército poderoso chamado igreja. E hoje nós fazemos parte desse exército. A igreja Família Batista faz parte desse exército. Hoje nós somos os valentes de Deus, não é Davi, mas de Deus. Amém? Se você acredita nisso, dê um glória aí, fica alegre, não se apressume não. Fique triste não, sempre que está com cheiro da tinta aí. Mas se alegre. Quando a gente entende isso, hoje foi falado muito em Salmos, né? Nossa irmã aí foi bênção de Deus, falou muito em Salmos. Nós somos os valentes de Davi. E nós vamos aprender, e nós temos que aprender. Como Davi aprendeu. O nosso refúgio vem de Deus. O nosso refúgio não vem de governo. Nosso refúgio não vem de agente comunitário.
Nosso refúgio não é partido político, o nosso refúgio vem de Deus. E que a gente possa aprender nessa noite, falar como Davi, no Salmo 121. Ele começa falando no seu Salmo: levantarei os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixa vacilar os meus pés, aquele que te guarda não tosquenará. Eis que não tosquenará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Para a gente resumir, e nós já vamos encerrar, que já é 9 horas. Caverna de Adulão, lugar de refúgio. É o lugar que Deus vai trabalhar na tua vida. Ele quer te mostrar algo maior. Talvez se Davi não entrasse na caverna de Adulão, ele ia ser o genro de Saul e talvez ali se perdesse. Mas quando ele saiu dali, o seu reino, quando ele entrou ali, foragido, fugindo, triste, ele saiu dali como um rei. E nessa noite eu quero profetizar que você chegou até aqui, num culto como esse. Talvez teve um dia difícil, uma dificuldade para chegar aqui. Eu quero dizer a você que você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. Você entrou aqui triste, cabisbaixo, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus vai ministrar na tua vida. E você vai sair daqui feliz, alegre, com a esperança mantida, um sonho mantido, sabendo que Deus, Ele vai cuidar e Ele vai, aleluia, mandar o socorro, a resposta para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?